Olá, seja bem-vindo, eu sou o Lênio, aqui do canal Descobrindo Eletrônica, e aqui nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nosso aprendizado de como polarizar o transistor, ok? Esta vai ser a polarização mais importante do transistor. Esta é a polarização mais importante do transistor, que é a polarização por divisor de tensão. E nós vamos entender por que ela é a mais importante. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então se preparem. Comece lá pela primeira aula lá de polarização do transistor e vem chegando até aqui para você descobrir o que é polarizar o transistor e como que é importante saber isso, tá bom? Ok? Seja bem-vindo, vamos lá então. Aqui nós temos um transistor configurado com polarização por divisor de tensão. Por que divisor de tensão? Porque é o seguinte, olha que interessante. Nas outras polarizações que a gente viu, que é polarização de base e polarização de emissor, né? Quando o transistor está polarizado por base, a gente viu que ele vai ter um resistor de base, né? Limitando a corrente, certo? Limitando a corrente por ele, pela base do transistor, certo? Nós vamos ter uma corrente de base aqui, ó, um resistor de base limitando a corrente do transistor. Portanto, quem vai definir a corrente de base, aqui sendo emissor, quem vai definir a corrente de base é esse resistor aqui de base. Ok? Portanto, nós vamos ter aqui o que? Uma corrente de base, que ela vai ser amplificada com o ganho dele e vai ter uma condução do coletor emissor. Legal. Na polarização por emissor, como é que ficou a polarização por emissor? Nós não temos, na verdade, nós não temos o resistor de base, mas nós temos o que? Nós temos o resistor de emissor, né? Lembra? Temos o resistor de emissor. Então a gente aplica uma tensão direto na base do transistor. E de acordo com a corrente que vai passar aqui, definida por quem? Pelo valor desse resistor aqui, o resistor de emissor. Portanto, aqui vai ser aplicada uma tensão alta, né, na base, ó, porque vem uma tensão direta do mais B. Não necessariamente pode ser essa tensão aqui, mas pode ser uma outra tensão, como a gente viu. Você pode ter, na verdade, aqui uma outra fonte aqui de tensão. Aqui você pode ter um valor de tensão mais B, aqui você pode ter um valor de tensão de mais 2B, por exemplo. Você sabe que a tensão na base aqui é diferente dessa, mas ela é aplicada direto na base do transistor. Ok? No nosso caso agora aqui, nós temos quem? Nós temos o nosso divisor de tensão. O que o nosso divisor de tensão vai fazer? Bom, como nós temos aqui dois resistores e ambos estão em série, o que acontece? Quem vai definir o valor da tensão de base aqui vai ser o resultado da tensão com esses dois resistores. Então, quem bolou isso, quem pensou nisso, foi muito inteligente, porque o que acontece? Bom, como eu quero definir uma tensão de base, o que eu faço? Eu faço um divisor de tensão. E aí eu calculo o valor dos resistores para eu aplicar o valor da tensão de base que eu quero. E aí então você usa o divisor de tensão, né? Então o primeiro passo que a gente tem que saber é o seguinte: como é que a gente vai definir a tensão de base num transistor em divisor de tensão? Bom, a gente vai ter que saber o resultado da tensão nesses dois resistores aqui. É o que eu vou fazer agora aqui, ó. Por exemplo, tá lá com mais 10 volts, né? 10 volts, um resistor de 10K, depois um resistor de 2,2K, 2,2K, e esse aqui 10 kΩ. Como a gente já aprendeu aqui, deixa eu pegar a calculadora aqui, calculadora grande, como a gente já aprendeu, para eu saber qual que é o valor da tensão que vai aqui, a gente usa aquelas proporções, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente pega o valor de 10.000 e divide por 2.200. 10.000 dividido por 2.200, vai dar quanto? 4,55. Significa que esse resistor é 4,55 vezes maior que esse aqui, que vale 1x. Então esse aqui ficou valendo 1x e esse aqui ficou 4,55. O que a gente faz? Somamos as proporções. 4,55 mais 1 vai dar quanto? 5,55. O resultado aqui é 5,55x. O que eu faço? Pego os 10 volts e divido por 5,55. 10 dividido por 5,55. Vai dar quanto? 1,8 para cada x.
10 dividido por 5,55 vai dar quanto? 1,8 volts para cada X. Desses dois, qual que vale um X? Esse cara de baixo. Então esse cara aqui vai ficar com quanto? Com 1,8 volts. Qual vai ser a nossa tensão de base nesse caso aqui então? 1,8 volts é a nossa tensão de base. Simples assim. Simples assim. Descobrimos a nossa tensão de base nesse transistor aí. Por intermédio desse divisor de tensão. Determinamos um valor de corrente de base. Que vai ser, de tensão de base, que ficou sendo quanto? 1,8 volts. Legal? 1,8 volts. Algo muito importante também a ser sabido aqui, a ser aprendido, a ser entendido, né? Nessa questão aqui, é o seguinte. Se a gente determinou aqui o valor da tensão de base do transistor, por intermédio do divisor de tensão de 1,8 volts, a gente está, na verdade, lógico, determinando o valor da corrente que vai passar por aqui, ó. Porque agora nós fixamos uma tensão aqui de 1,8 volts. Lembra lá na nossa polarização por base? Novamente, vou mostrar aqui. A nossa polarização por base aqui, ó, do transistor. Né? O que acontece aqui? Aqui nós vamos para o terra. Aqui não está ligado direto no terra, na massa, mas tem um resistor aqui, né? Isso. Quem que determina aqui a corrente de base do emissor? É esse resistor. Porque à medida que for sendo aplicada uma tensão aqui, esse resistor vai limitar a corrente de base do emissor. Portanto, quem vai determinar a corrente de base é esse resistor. E aqui, quem que vai determinar a corrente de base? É o nosso divisor de tensão. Mas aqui é o seguinte, o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar agora? Isso aqui foi o resistor que determinou a corrente de base. Mas olha agora na nossa polarização de emissor agora. Olha que interessante. Na polarização de emissor, olha só. Olha só se parece alguma coisa para você, ó. Eu vou aplicar aqui direto na base, ó. Aqui é o emissor. Eu venho... Uma seta feia, né? O emissor aqui vai para o resistor aqui, ó. Ok? Aqui eu posso ir direto, por exemplo. Por exemplo. Olha que interessante. Aqui, ó, eu apliquei aqui, ó, uma tensão direta aqui, ó, na base, ó. Certo? Eu apliquei uma tensão direta na base, sem resistor. E a corrente que está sendo definida por aqui, ó, é a corrente que está sendo definida por causa do valor desse resistor aqui de emissor, ó. A corrente que está sendo definida aqui é o valor desse resistor de emissor. Ok? Só que uma tensão sendo aplicada na base. Olha para cá agora. Percebe que agora nós estamos aplicando uma tensão direto na base aqui? É. Esse cara aqui, ó, essa polarização é uma evolução da polarização de emissor. Porque agora nós estamos aplicando também uma tensão direto na base. Só que essa tensão, ela foi fixada pelo valor do resultado desse divisor de tensão aqui. Então nós temos aqui quanto na base? 1,8. Aqui a gente poderia ter, por exemplo, 1,8 volts sendo aplicado na base. Poderia ser direto 1,8 volts. Como está aqui. Só que aqui nós temos um divisor de tensão. Então a gente aplica 1,8 volts direto na base desse transistor. E de acordo com o valor desse resistor, nesse caso aqui, né, nós temos o que? Nós temos esse resistor aqui, que vai formar um circuito em série com o diodo que está aqui, né, base emissor, e com mais esse resistor. Ok? Beleza? Muito bem. Ótimo. Então, está entendido esse conceito. Então, um outro detalhe importante agora é o seguinte, ó. Uma coisa que quando os caras inventaram essa questão de polarização de emissor, de polarização por divisor de tensão, os engenheiros lá, os pesquisadores, os técnicos lá, né, que pensaram nisso e tudo aí, o que eles chegaram à seguinte conclusão. Olha que interessante isso. Eles chegaram à seguinte conclusão. Quando você for montar ou projetar um circuito que é com transistor, que ele é polarizado por divisor de tensão, você tem que pensar no seguinte, ó. Olha que interessante isso.
Você tem que pensar no seguinte. Cara, aqui eu tenho um divisor de tensão, aqui eu tenho um resistor em série quanto resistor. Exatamente. Só que você percebe que esse divisor de tensão aqui, ele não está sozinho no circuito. Ok? Ele não está sozinho no circuito. Ele tem mais esse circuito aqui, ó. Você concorda comigo que esse divisor de tensão, ele está ligado nesse outro circuito aqui? Concorda, né? Portanto, é o seguinte, a gente não pode montar um circuito desse sem pensar num seguinte detalhe. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Você não pode pensar em polarizar um transistor com polarização por divisor de tensão sem pensar num detalhe. Sabe o que é o detalhe? Eu vou mostrar agora, ó. Eu vou transferir esse circuito para um outro circuito para vocês entenderem. Olha só. Eu vou colocar mais 10 volts aqui, ó. Mais 10 volts aqui. Vou descer com esse resistor aqui, ó, de 10 kΩ. Ok? 10 kΩ. E vou pôr esse cara de 2,2K. Ok? Muito bem. Eles estão sozinhos aí? Não. Olha agora o circuito que eu vou colocar em paralelo com esse resistor R2 aqui, ó. Olha o circuito que vai estar em paralelo aqui, ó. Vou sair daqui com fio, ó. Vou sair daqui com fio. Vou chegar aqui na base desse transistor que vai ser o anodo de um diodo, ó. Anodo de um diodo. Pô, ficou feio pra caramba, né? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Ó, a base aqui, o anodo do diodo aqui, ó. Anodo desse diodo. Tá apontando pro negativo, então aqui é mais negativo. No negativo dele, no cator tá indo para um resistor, ó. Resistor. E do resistor indo para massa. Olha isso. Olha o que está em paralelo aqui com esse resistor aqui. Tá um diodo e um resistor. Isso aqui precisa ser pensado na hora de fazer a polarização desse transistor com divisor de tensão. Sabe por quê, gente? Olha só. Eu vou fazer aqui do lado um outro anterior a esse, para explicar, para depois eu voltar para esse. Vou fazer aqui, ó, mais 10 volts, ok? Vou descer aqui com o resistor, ó, esse resistor, vou colocar aqui outro resistor, que é esse cara aqui, só que aqui, ó, eu vou colocar só um diodo agora, para massa. Um diodo em paralelo com esse cara. É como se fosse um diodo em paralelo aqui, ó, esse cara aqui, ó, um diodo em paralelo com esse cara aqui. A pergunta é a seguinte: se eu tiver um diodo em paralelo aqui com esse cara, que vale 2,2K, 2,2 kΩ, de cima de 10 kΩ, a pergunta é, qual o valor da tensão que nós vamos ter aqui nesse ponto aqui, ó, daqui para cá? Será que nós vamos ter 1,8 volts? Pensa um pouquinho aí. Será que a gente vai ter 1,8 volts aqui com esse diodo aqui em paralelo com ele? Não, né? Qual o valor da tensão que nós vamos ter aqui? Sabe qual que é o valor da tensão que nós temos aí? Nós vamos ter o valor da tensão aqui de 0,6 volts. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque você tem que entender o seguinte, ó. Você tem que entender o seguinte. Você imagina esse circuito aqui, ó, sem esse circuito restante, descobre o valor da tensão como a gente descobriu, que é 1,8 volts. 1,8 volts. Aí você tem que pensar assim, bom, se entrar um componente paralelo com esse resistor aqui, eu tenho que pensar o seguinte, o componente que vai ser ligado em paralelo com esse resistor, ele vai precisar de quanto para poder conduzir? Bom, no caso de um diodo que vai ser ligado em paralelo, ele vai precisar de 0,6 volts. Então você pergunta, bom, se ele vai precisar de 0,6 volts, eu tenho 0,6 volts aqui para que possa passar corrente por ele, pelo diodo? Tenho. Portanto, se eu tenho mais de 0,6, significa que se eu colocar um diodo em paralelo aqui com esse cara, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Vai vir corrente por aqui, ó. E a maior corrente vai passar pelo diodo. E aqui nós vamos ter 0,6 volts aqui em cima. Sabe por quê? Porque a resistência do diodo é bem menor que a resistência desse resistor R2. Nossa, Lênin, mas por que é menor? É simples. Se você prestou atenção,
em alguns exemplos que nós já fizemos no canal sobre análise de divisor, análise de tensão, diferença de potencial, você vai perceber o seguinte, que vai ter maior tensão em cima de um circuito que tem o quê? Maior resistência. E vai ter menor tensão no ponto do circuito que tiver o quê? Menor resistência. Como esse cara aqui, um diodo, está em paralelo com um resistor de 2,2 kΩ, significa o seguinte, que ele fez com que essa resistência pequena do diodo aqui, ó, ganhe, né? Essa resistência do diodo ganha aqui dessa resistência que é muito alta de 2,5, 2.200 ohms. Aí o que acontece? Toda a corrente vai passar pela parte que tem menor resistência. Porque se está tendo menor tensão aqui, é porque nesse ponto aqui está tendo menor resistência. Você está entendendo? Então vai ter mais corrente por aqui. Tá? Dá algumas aulas para frente, tá? Eu vou colocar uma aula que está pronta, eu já fiz, praticamente tem muitas aulas prontas. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui uma aula chamada Descobrindo o Diodo. Tá? 40 minutos de aula, mais ou menos, Descobrindo o Diodo. Assista aquela aula lá, que você vai achar excepcional. Você vai entender bem isso aqui que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, olha só, gente. Então, aqui nós vamos ter 0,6. Tá bom. Então, aqui, se nós tivéssemos um diodo ligado direto aqui, ó, nós teríamos 0,6 volts aqui. Só que nós temos o quê? Nós temos um diodo com resistor. Nós temos um diodo com resistor, né? Isso mesmo. Temos um diodo com resistor. Portanto, aí vai entrar um outro conceito agora que você tem que prestar atenção na hora de polarizar um transistor com um divisor de tensão. Sabe o que é? Você tem que pensar assim, ó. Cara, se eu tenho aqui em paralelo com esse cara aqui um diodo em série com resistor, um diodo em série com resistor, em paralelo com esse cara aqui, ó, que é o 2, resistor 2, eu tenho que pensar o seguinte, cara, eu tenho que entender o seguinte, que vai, para eu não fazer com que essa tensão aqui caia, para essa tensão aqui não cair, eu tenho que entender o seguinte, que a corrente que for passar por aqui, ó, a corrente que for passar por aqui, ó, a corrente que for passar por aqui, tá? Eu vou chamar essa corrente aqui de 2. Não, vou chamar de corrente de base emissor. E aqui eu vou chamar corrente 1. Então, ó, essa corrente aqui, ó, de base emissor, essa corrente de base emissor, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser muito menor que a corrente que passa aqui pelo corrente do divisor de tensão. Olha isso. Você tem que sacar isso. A corrente que vai passar por aqui, ela tem que ser muito menor. Muito menor. Ok? Que a corrente que vai passar por aqui. Puxa vida, hein? Tá bom, mas por quê? Porque é o seguinte, se eu tiver uma corrente bastante pequena passando daqui por aqui, o que acontece? Vai ter corrente suficiente para passar pelo divisor de tensão e manter o 1,8 volts ali. Aqui nesse ponto, para eu manter o nível de tensão na base de 1,8 volts. Entendeu a sacada? Entendeu a sacada? Isso é muito importante. Ah, Lênio, mas legal isso aí. Então quer dizer que é por isso que quando um transistor está ligado na polarização por divisor de tensão, sempre a corrente de base dele vai ser uma corrente pequena. Sim. Por quê? Porque essa corrente pequena de base, ela vai ser amplificada pelo transistor e vai aumentar a corrente que vai passar pelo coletor emissor. Por isso que o transistor tem a definição dele de beta, que tem ganho. Por quê? Porque os caras pensaram nisso. Os caras pensaram nisso. Eles não fizeram apenas
o transistor ter uma pequena corrente de base só para amplificar? É lógico que é para amplificar. Mas eles pensaram nisso. Bom, se o transistor ele tem uma pequena corrente de base, ele vai colaborar para que eu possa polarizá-lo com um divisor de tensão, de forma com que a corrente de base emissora que passar pelo transistor não vai influenciar na corrente do divisor de tensão que polariza a base do transistor. Entendeu a sacada? Entendeu? Então os caras pensaram nisso. Ao contrário de você dizer que a corrente de coletor, por exemplo, vamos supor, quer ver uma coisa? Vamos supor, aqui ó, olha só que interessante, 1,8 volts dividido por 2.200 dá quanto? Olha que interessante, 1,8 volts, 1,8 dividido por 2.200 dá quanto? Deu aqui para mim 0,81 aqui deu 0,81 miliampere. 0,81 miliampere, ok? Para mim, transformando em microampere, eu faço o que? Ando com 3 casas. Então vai ser 1, 2, 3. Vai ser na verdade aqui, ó, 810 microampere. A corrente que está passando por aqui. 810 microampere. Ok? Legal. Olha a sacada agora. Lênio, eu entendi. Então a corrente de base emissor do transistor, quando ele está ligado num circuito divisor de tensão, a corrente eu tenho que pensar nela numa corrente muito baixa. Olha aqui agora a sacada. Eu tenho que pensar numa corrente muito baixa, né? Eu tenho que pensar numa corrente muito baixa. Por quê? Para não influenciar na corrente que vai passar aqui pelo divisor de tensão. Tá bom. Olha agora que interessante. Se a minha corrente aqui é de 810, né? Opa, fiz um valor errado aqui. 800, deixa eu ver, 810, Se é de 810 microampere, você poderia me fazer a seguinte pergunta. Ô Lênio, legal, entendi, cara. Pô, sacada essa, hein? Agora eu entendi por que o transistor ele tem a corrente de base pequena, que não só para amplificar, mas para que também, quando ele for ser associado a um circuito resistivo, ele não influencia na corrente da polarização da base dele, para manter a tensão da base fixa. É como se eu estivesse mandando uma tensão de base fixa. E a gente determinou essa tensão de base fixa através do resistor, desses dois resistores, mantendo aqui 1,8 volts. Legal. Agora a pergunta é a seguinte. Bom, cara, mas o quanto que a gente pode considerar que a corrente de base é pequena com relação à corrente do divisor de tensão? É uma boa pergunta essa, né? Pô, legal. Então tem que ser uma corrente pequena, muito pequena comparada com o valor da corrente do divisor de tensão, né? Isso, é muito pequena. Mas o quanto que é muito pequena? Essa é uma pergunta inteligente. Sabe quanto que tem que ser? Olha só que interessante. A corrente de base emissor do transistor, ela tem que ser aproximadamente 20 vezes menor que a corrente do divisor de tensão. Vou chamar de I1. Tá? Essa corrente que passar por aqui, ó, para ela não influenciar no circuito aqui divisor de tensão e amplificar a corrente para poder que tenha corrente coletor, essa corrente de base, ela tem que ser o quê? 20 vezes menor que o valor da corrente que passa pelo divisor de tensão. Tá bom? 20 vezes menor. Isso dá o quê? 5%. Isso dá o quê? 5%. Isso aqui dá uma... A gente fala que isso aqui é uma tolerância de 5%. Já vou explicar. É uma tolerância de 5%. Tá? É uma tolerância de 5%. Por que tolerância de 5%? Porque é o seguinte, olha, vocês já prestaram atenção que quando vocês vão colocar esses resistores no circuito, você vai ter resistor de tolerância de 5%, 10%,
1%. Não é isso? Você pega um resistor de 1 kΩ e lá no finalzinho da faixa dele lá tem uma corzinha dourada lá, né? Tem uma cor dourada. Aquela cor dourada está dizendo o seguinte, ó, você tem uma tolerância de 5% de erro aí, tá? Para mais e para menos no valor de 1000 ohms. Então, quando você considera esses 20, uma corrente de 20 vezes menor que a corrente de coletor, tá? Você, na verdade, você está dizendo que você está respeitando uma tolerância de 5%. De 5%. É só fazer a conta. De 5%. Tá? Então, assim, se você tem um valor, por exemplo, de 1000, um valor de 1000, seja ele qual for, ampere, tensão, não importa, um valor qualquer, 1000, ok? Quanto que é 20 vezes menor? Você pega o 1000 e divide por 20. 1, 2. Não é isso? Isso. Você pega o 1000 e divide por 20. 1, 2. Então, 20 vezes menor que 1000 é quanto? É 10. 20 vezes menor. 20 vezes menor que 1000 é 10. Exatamente. 10 vezes menor que 1000 é quanto? Você anda uma casa para cá, né? Exatamente. 20 vezes. Você pegou 20, você pegou 1000 dividido por 20, né? Ó, aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Pegar 1000 dividido por 20. 1000 dividido por 20, né? Desculpa, 1000 dividido por 20. Você vai ter 50. 20 vezes menor, né? 1000 dividido por 20. Deu quanto? Desculpa aí. Deu 50. 1000 dividido por 20 deu 50. Ou seja, 20 vezes menor que 1000 é 50. Legal? Legal. 10 vezes menor que 1000, né? 1000 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 100. Não é isso? Exatamente. 10% de 1000, 10% de 1000 é quanto? É o 100. E os 5% de 1000 é 50. Não é isso? Exatamente. Então aqui, ó, para a gente saber, na verdade, qual é o valor da corrente máxima que a gente vai poder ter que ter de emissor aqui, é só a gente calcular em cima do 810 aqui, quanto que dá 5% de 810. Tá bom? 10% de 810 é quanto? É 81. 10% de 810 é 81. Não é isso? Exatamente. E 5% é 40,5. Vamos colocar 40. 41. Vamos arredondar para 41. Então, na verdade, o que acontece? A nossa corrente aqui, ó, de base, ela tem que ser no máximo, a corrente de base emissora, ela tem que ser no máximo, para esse circuito aqui, com esses valores aqui, de quanto? Em torno de 41 microampere. Para que a corrente aqui, ó, não influencia na corrente aqui e mantenha 1,8 volts aqui. Tá bom? Este é um dimensionamento certo para se fazer na hora de você pensar em polarizar um transistor desta forma aí. Tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui e vou dar continuidade no próximo, para não ficar muito longo. Então nós vamos dar continuidade nesse vídeo, tá? Nesta aula, mais uma outra aula, para não ficar muito longo o vídeo para você. Então, você entendeu? Então, a polarização por divisão de tensão, na verdade, serve para isso. Para você determinar o valor de tensão que você quer colocar na base do seu transistor. Tá? E aí, para você considerar também que a corrente de base emissora do seu transistor, ela não pode exceder, tá, esses 5% do valor da corrente daqui. Tá bom? Então ela não pode exceder os 5%. Tá legal? Então é isso aí. O que eu gostaria no começo agora de falar para falar para vocês sobre a polarização por divisor de tensão, é isso aí. Na próxima aula nós vamos estender mais, aí nós vamos calcular as tensões aqui,
de coletor, tensão de emissor, corrente de coletor, e nós vamos verificar se vai bater realmente os valores que a gente tem aqui com os valores de porcentagem, tá? Comparando a corrente de base emissor com a corrente de coletor. E é para a gente definir, inclusive, a reta de carga do transistor, para dizer se ele vai estar numa região ativa ou numa região de saturação. Legal? É isso aí. Obrigado por assistir. Então a próxima aula a gente vai dar continuidade nesse circuito aqui para a gente fazer os cálculos das tensões e das correntes de coletor e a gente comparar as correntes de coletor com corrente de base e com a corrente de divisor de tensão para ver se a gente obedeceu aí essa norminha aí para você polarizar o seu transistor. Um abraço, até a próxima aula.